Bom dia, você que nos acompanha em mais uma entrevista ao vivo promovida pelo portal DC+, e pelo jornal Diário dos Campos. Finalizando a nossa rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Palmeira, que se iniciou na última segunda-feira, hoje nós recebemos o candidato João Alberto Gaiola, que representa o Partido Democrático Trabalhista, o PDT. Bom dia, candidato, obrigada pela sua presença. Bom dia, Milena. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Então, como padrão de todas as nossas entrevistas, eu abro agora 3 minutos para que o candidato possa se apresentar e declarar por que quer ser o próximo prefeito de Palmeira. Milena, eu sou João Alberto Gaiola. Eu sou nascido há muitos anos atrás no município de Palmeira. Me criei no município, casei, constituí família, tenho minhas filhas, minha esposa que está aqui. Gosto da atividade coletiva, sempre gostei de estar nas associações do nosso município e fui estudar um pouco para entender um pouco melhor como é conviver em comunidade. Fiz o curso de administração pública aqui na nossa universidade, na UEPG, depois fiz o curso de língua portuguesa e aí ingressei, sempre estive perto da política, disputei algumas eleições, fui vereador, estou no segundo mandato, neste mandato agora fui o vereador mais votado da história do nosso município, tive perto de 10% dos votos, numa disputa com uma centena de candidatos a vereadores, e hoje estou pleiteando aí a candidatura de prefeito. Eu sou candidato a prefeito, a Rose é a candidata a vice, fizemos talvez a melhor coligação da história que eu já vi no nosso município, porque a Rose, além de ser uma liderança rural, é mulher, atende esse grande apelo aí que o mundo tanto entende que a mudança vai passar pela participação da mulher na vida pública, e ela é de uma comunidade rural, ex-presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais no município de Palmeira, é empresária rural, tem uma empresa lá no município, e esse grupo nosso hoje, eu entendo que é só esse grupo que pode atender o desejo que a população de Palmeira tem. A população de Palmeira quer uma grande mudança como nunca se teve na história do nosso município. É uma mudança difícil, porque lá existem coisas arraigadas que para retirar tem que arrancar com a raiz e tudo. Mas eu imagino que a população está disposta a fazer isso, e eu e a Rose com um grande agrupamento, um agrupamento desvinculado de qualquer detalhe dessa praga que é a corrupção. E esse é o maior problema do nosso município, a corrupção. Hoje, se você fizer uma pesquisa lá, você vai encontrar uma sensação de corrupção em quase 100% da população. A sensação de corrupção é pior do que a corrupção concreta. A sensação é pedagógica, ela orienta pelo mal, e as crianças passam a entender que no futuro existe essa possibilidade de você ter recursos, que é roubando do cofre público. O candidato ainda tem mais 30 segundos. Pois é, eu poderia falar de mim aí talvez uns 2 ou 3 dias, mas eu gostaria de falar da nossa cidade. Palmeira é uma cidade pujante, eu sempre digo que eliminando a corrupção, e mais 2 problemas que nós temos lá, que é a saúde, a gestão de saúde que hoje não está muito boa, e arrumando as estradas rurais, eu tenho certeza que Palmeira tem padrão europeu. O padrão europeu é uma das melhores cidades do país. Falta muito pouco, nós estamos dispostos a fazer isso. A população de Palmeira também quer isso, a gente sente, por onde anda. E nós vamos, claro que não é eu e a Rose que vamos fazer isso, é juntos, todos juntos, com toda a nossa sociedade organizada que Mas enfim, é uma luta, se for da vontade de Deus que isso aconteça, porque da nossa vontade nós estamos prontos para de mãos dadas com a população de Palmeira fazer a administração que a Palmeira merece. Candidato, justamente por conta de diversos episódios que o país vivenciou nos últimos anos dentro da política, muito se fala geralmente em renovação. O candidato concorre em eleições desde 1992 e desde 2012, há 8 anos, é vereador. O que o senhor acha que traz de novo para essas eleições municipais? O que eu trago de novo é um comportamento velho. Eu tenho um comportamento velho de combate à corrupção. Todo mundo me conhece lá em Palmeira. Algumas coisas até me atrapalharam. Eu tenho amigos lá que dizem assim, nossa, o Gaiola, ele não... Se você perguntar para alguém lá falar de mim, ele vai dizer assim, o Gaiola não gosta de dinheiro. Foi parar até nisso, Quem é que não gosta de dinheiro? Todos precisamos do dinheiro. Mas nós precisamos do dinheiro lícito, Constituir minha vida, minha família, tudo.
com o salário, né, do trabalho que sempre tivemos. Então, não podemos enveredar. Eu nunca enveredei por essa praga da corrupção. Então, por isso que eu fui constituindo esta imagem, né? A Rose também, né? São de família de agricultores, mas também tem uma vida ilibada, constituída nesse caminho. E nós entendemos que a população vai reconhecer isso hoje. Te disse agora há pouco que foi o vereador mais votado da história do nosso município. E praticamente eu não saí na rua pedir voto. As pessoas dizem, vamos votar para o Gaiola, né? As pessoas confiaram. Eu faço uma política muito forte e agressiva no município de Palmeira, mas não no pessoal. Nunca saiu de mim um ataque pessoal, mas eu ataco o assunto. Se o assunto não for bom, se o assunto é prejudicial à população, aí eu sou firme, né? E as pessoas foram percebendo isso, então eu acho que isso é o novo. É um comportamento velho, mas é um comportamento que todo mundo entende que teria provocado benefícios extraordinários para a população. Mas claro, não estou dizendo que foi só os eleitores que erraram. Nós todos erramos quando nos iludimos, né, com o canto da sereia. Votamos em cada candidato que, se hoje a população pudesse voltar atrás, voltaria sem pestanejar. Candidato, a figura do prefeito é a figura do maior administrador da cidade, aquele que lida com as receitas e com os projetos do município. Desde que entrou na vida pública, lá em 2012, 2013, os bens declarados pelo candidato caíram quase 40% em valor. O que aconteceu nesse período? Provavelmente é a forma da declaração feita na Receita. Como os meus bens são uma casa, automóvel, um pequeno espaço de terra que eu tenho durante muito tempo, e aí você compra um automóvel para cá e outro para lá, e num ano você registra ele na minha declaração de bens, no outro ano você registra ele na declaração de bens da minha esposa. É provavelmente isso que ocorreu. Isso pode, no ano que vem, nós vender o nosso automóvel, que já está velhinho, e agora na campanha ele vai ficar pior ainda, e comprar um carro novo. Aí, de repente, nós formos comprar, vou fazer um financiamento, se for no banco que eu tenho a conta, que é a Caixa Econômica, sairá o carro no meu nome. Se for no Banco do Brasil, que a minha esposa, que é professora aposentada, tem a conta, sairá no nome dela. Se vocês verificar as duas declarações do nosso imposto de renda, você verá que nós somos relativamente pobres em comparação com o nosso tempo de trabalho, com a nossa formação. De acordo ainda com a lista de bens declarados ao TSE, de 2016 para esse ano, um mesmo terreno localizado na rua Vicente Machado diminuiu 100 mil o seu valor, R$100 mil, caiu de 4 anos. Por que ocorreu essa desvalorização ou foi também na forma da declaração? O valor do nosso imóvel, nós temos um imóvel de padrão, uma casa, apenas uma casa, né? De padrão médio. Ela tá relativamente ligada, porque nós nunca nos propusemos a vendê-la, né? Uma imobiliária nem nada. Ela está ligada à planta de valores genéricos da prefeitura. Quanto vale o metro quadrado do terreno e quanto vale o metro quadrado do imóvel construído. Pode ser em função disso, porque ela não gera, dentro da nossa renda, ela não gera pagamento, né, de impostos nem nada. Nós não pensamos em vender, até porque se porventura ganharmos um dia aí na loteria, a gente comprou uma casa melhor. Mas essa é a nossa vida. Todo mundo nos conhece lá em Palmeira e eu acho importante comentar sobre isso, porque lá em Palmeira é um absurdo. Qualquer pessoa que se elege, dali 2 dias, a vida dele modifica, né, absurdamente, e a comunidade já não quer mais saber disso. Houve uma desvalorização na planta genérica dos imóveis do município também em outros casos? O senhor acompanhou essa situação como vereador? Nós votamos a planta genérica de valores imobiliários. E lá no município, nós tínhamos uma planta que ela funcionava assim. Eram 3 círculos, né? Para quem está nos ouvindo, eram 3 círculos redondos. Então você tinha o centro, que é o setor 1, o setor 2 e o setor 3. Teoricamente, historicamente, o centro tinha um valor maior, e o setor 2 o intermediário e o setor 3 um diminuto. A nossa cidade mudou, tudo mudou. Hoje nós temos lá no setor 3, que era longe, que era lá na periferia, onde o metro valia quase nada. Hoje nós temos
em função da lei de consórcio imobiliário também, nós temos condomínios. Né? Nós temos condomínios, tem lá o condomínio dos franceses. Então você passou a ter metro quadrado lá na periferia, teoricamente na periferia, que vale hoje 5 vezes mais do que o metro quadrado do centro. Então foi feito, não é mais 3 círculos, né? É feito um espaço, é desenhado, né? Um espaço físico, aonde lá verifica-se os valores. Então hoje mudou tudo, né? Mudou tudo, mas eu talvez teria que fazer um levantamento para ver propriedade por propriedade. Se você pegar hoje lá, no condomínio dos franceses, e verificar que um tempo atrás o metro quadrado valia R$3 lá, ou 7, na planta genérica de valores imobiliários. Hoje você vai verificar lá que vale 20, vale 30, mas é mais ou menos isso. Antes de falar efetivamente das propostas, eu queria comentar o plano de governo do candidato. Como todas as entrevistas com os candidatos a prefeito que nós fazemos de todas as cidades, as perguntas são baseadas no plano de governo que foi apresentado ao TSE. No plano de governo apresentado pelo candidato Gaiola, há ações efetivas apenas para 3 eixos: educação, saúde e segurança pública. Outros 9 eixos contam apenas com diretrizes. Por que houve essa opção? Essa não é uma opção. Essa é a função do serviço público. Eu não sei, os mais novos hoje talvez nasceram numa outra época. Mas a natureza do serviço público é saúde, educação e segurança pública. As demais, o serviço público faz, em alguns casos por intrometido, em outros porque a população necessita. Não cabe ao serviço público fazer uma padaria, produzir pão e vender pão. A iniciativa privada faz isso. A única coisa que a iniciativa privada não consegue fazer é educação, saúde e segurança pública para todos. Porque a escola privada faz, mas para quem pode pagar. Então, a administração pública é isso, é exatamente o que você disse: saúde, educação e segurança pública. Nas demais atividades, conforme for o corpo orçamentário, o recurso que você tem, você faz. Então, aí nós montamos o plano exatamente assim. O nosso plano é real, o nosso plano não é um plano irreal, não é uma mentira, não é uma ficção. Nós não estamos, depois que ganhar a eleição, vamos ver o que vamos fazer. O serviço público, o poder público, os agentes públicos que são dotados, que chegam lá pelo voto, eles têm a responsabilidade com a saúde, com a educação e com a segurança pública. Claro que a educação, teoricamente, é mais importante de tudo. Agora, vamos vamos relativizar. Como é que a educação é mais importante de tudo? O sujeito que não tem saúde não vai conseguir entrar equilibradamente na educação. O sujeito que não tem segurança pública, é só olhar no Rio de Janeiro. Lá na favela não tem educação e não tem saúde, porque lá não tem segurança pública. Não é o nosso caso, no nosso município. Mas volto a insistir: saúde, segurança pública e educação é a responsabilidade do poder público. A hora que o poder público fizer isso bem feito, as coisas outras estarão todas resolvidas, porque elas são responsabilidade do indivíduo. Quando a nossa reportagem acessou o plano de governo declarado ao TSE e percebeu que não haviam ações efetivas para as outras áreas, apenas para essas 3, a gente entrou em contato com a sua equipe e eles nos passaram um documento com propostas para as outras áreas, além de puxar também para o site que foi desenvolvido pela sua chapa, que contém propostas mais detalhadas. Por que foi feita essa opção de não colocar essas outras ações dentro do plano de governo apenas em um site? Isso significa que elas não teriam a sua realização garantida, apenas o que está no plano de governo? Sim, veja você. Você está me perguntando de situações pontuais, né? Então, na área de segurança pública, o que é que vamos fazer pontualmente? Então, ela daria um caderno de milhares de folhas, eu imagino, se fosse para fazer, né, com essa riqueza de detalhes. Mas quando vocês nos procuraram, e o jornalista, nosso amigo que trabalha com isso, disse: olha, nós temos experiência, nós conhecemos a administração pública e podemos falar sobre tudo isso. Aí alguém me perguntou assim: mas Gaiola, a guarda municipal, parece que esse foi um tema um pouco apimentado. Eu disse: bom, a guarda municipal para nós é teoricamente simples falar sobre ela. Nós temos aqui a proposta que vamos fazer um estudo junto com... Volto a informar, o município não é uma pessoa sozinha que faz tudo. Então nós vamos, junto com o Conselho Municipal de Segurança Pública, verificar se hoje
a estrutura de segurança pública que nós temos, que são os guardiões da prefeitura, que é a polícia militar, que é a polícia civil, enfim, toda essa estrutura, as companhias privadas que fazem segurança pública no município, né? Nós temos uma estrutura enorme para fazer isso. Talvez ela não funcione bem, mas nós vamos fazer isso. Se for necessário instalar ainda uma guarda municipal para complementar isso tudo, claro que nós vamos fazer. Agora, se não for, não vamos fazer, porque veja você, nós não vamos conseguir montar uma guarda no município que seja melhor que a Polícia Militar do Paraná. Candidato, mas para a gente focar primeiramente no plano de governo, essa questão da guarda, por exemplo, está inclusa no plano de governo, porque está dentro da área de segurança pública. O estudo dela. Que junto à Sim. educação e à saúde estão no plano de governo. Mas por que as ações para as outras áreas não estão contidas no plano de governo? As ações pontuais? Sim, mas nós temos todas as ações pontuais. Veja você, o município de Palmeira hoje, eu te aponto algumas coisas que eu vejo de longe, né? Porque eu sou vereador, eu não sou o gestor da prefeitura. Mas a prefeitura de Palmeira hoje deve aproximadamente 50 milhões de reais. Ela deve 30 milhões de reais para o Fundo de Previdência dos Servidores, aposentadoria dos servidores. Ela deve 10 milhões de reais para o caixinha de saúde, para o plano de saúde dos servidores, que é o IMASP. E ela tem, em função de sentenças do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, os últimos prefeitos que estiveram lá, têm que devolver aproximadamente 7, 8, 10 milhões de reais de recursos desviados da saúde. Nós temos lá uma situação caótica, eu não sei como é que aquilo aconteceu, mas aconteceu. Lá para trás, eu não era vereador também nessa época, de 2008 para cá, a prefeitura pagou 7 milhões de reais para 50 médicos, mais ou menos, com recibo, RPA, esse recibo que alguém vai fazer um serviço para alguém, cortar grama numa casa, paga 100 reais e leva um recibo. Então, ela tem uma fortuna aproximadamente de 100 milhões de reais fora dos cofres da prefeitura. Então, nós vamos ter que levantar isso muito bem para ver daí o que é que nós vamos poder fazer. Se nós vamos poder incrementar mais as atividades lúdicas, esportivas, de entretenimento, né, no esporte e na saúde e na cultura, ou se nós não vamos poder fazer isso. Hoje a Palmeira está na beira do abismo. Na beira do abismo. Se a população errar, ela coloca um prefeito que vai dar um passo adiante. E aí nós vamos todos para dentro do abismo. Mas a questão principal é por que 6 áreas não possuem ações concretas destinadas a elas contidas no seu plano de governo, que é o documento oficial sobre as principais propostas do candidato? Ele é o documento oficial, ele é uma exigência da Justiça Eleitoral, para que a Justiça, e mais, a Justiça Eleitoral não acompanha nunca. Aliás, a Justiça Eleitoral quase que nem funciona. Se você for lá e verificar os planos de governo dos 2 últimos prefeitos, você vai taxar eles de mentirosos. A população fala o dia inteiro, ela mostra lá. Estradas maravilhosas não fez, saúde maravilhosa não fez, e isso não fez nada. O candidato, então, não citou essas ações no plano de governo porque elas não são garantidas, devem ser verificadas ao longo do mandato. Elas não são garantidas, não. Seria uma mentira. Seria uma mentira você encher o plano de governo. Nós vamos pintar as ruas, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, uma série de coisas que depois não tem recurso. A nossa administração é igual à nossa vida, altamente responsável. Você pega um candidato hoje que nunca fez política na vida, que veio aí empurrado por uma família que acha que ter um filho como prefeito é um status, uma coisa bacana. E aí ele vai lá e fala tudo, depois ele não faz nada, né? Depois ele não faz nada. A nossa proposta hoje é responsável. O povo de Palmeira nos conhece, ele sabe disso. Seguindo nessa linha de pensamento, então o que está contido no seu plano de governo deve ser realizado caso o senhor venha a ser eleito. Deve ser. Seguramente os recursos que são carimbados, né? Aqueles que são obrigados a serem utilizados, que é o percentual da saúde, que é o percentual da educação, esses recursos são garantidos. Então, com esses recursos nós faremos, né? Lá nós temos 2 problemas, 2 problemas graves só, é a questão dos hospitais. Nós temos um hospital lá, só temos 2, um fechou, o Hospital Madre Teresa fechou, e a Santa Casa todo dia está fechando, então nós vamos precisar desse recurso para partir da nossa vitória agora na eleição, mesmo não assumindo ainda. O simples fato de nós vencermos a eleição já faz com que as coisas se modifiquem. O hospital vai saber que vai ter dinheiro no hospital e eles vão funcionar. Então, dinheiro para salvar os 2 hospitais nós temos.
para salvar os hospitais de fechar, nós temos o dinheiro e temos a proposta. Agora, para salvar os 2 hospitais de candidatos que virão lá e que vão fechar ele, aí está na mão do eleitor. O eleitor deverá votar. Ou ele vota em nós e salva os hospitais, ou ele vota em outros candidatos e afunda de vez a saúde pública de Palmeira. O candidato citou a questão dos hospitais. No seu plano de governo, apesar de conter ações específicas para a área de saúde, a palavra hospital não é encontrada, apesar de ser encontrada no site do candidato. O que o eleitor pode saber que deve ter de garantido em relação a esse trabalho com os hospitais, considerando que ele não é contemplado no plano de governo? O eleitor já sabe. Ele não vai nem poder esperar as nossas ações. Ele já sabe porque eu sou presidente da Comissão de Saúde da Câmara há mais ou menos 7 anos, né? Eu sou da Comissão de Saúde. Nós fizemos um trabalho violento, enorme lá na Câmara e aumentamos as transferências que a Prefeitura faz para os hospitais. A Prefeitura transferia aproximadamente R$6 mil por mês para os hospitais, R$6 mil para fazer o PA. Hoje ela já está, foi aumentando para 60, para 80, hoje a Prefeitura está transferindo R$180 mil para os hospitais. Mas eu vou te explicar por que é que os hospitais não estão lá específicos e registrados no plano de governo. O Brasil é assim. A saúde pública no Brasil funciona da seguinte forma. A prevenção, a estrutura de prevenção é da responsabilidade do município. E o nosso município até que faz, razoavelmente bem. Mas a prevenção não sensibiliza demais os moradores. Sabe por quê? Porque a saúde secundária, que é onde você tem o atendimento individual, a consulta no médico, o exame, a cirurgia, o remédio. As especialidades. Isso sensibiliza. É a responsabilidade do Estado. É a responsabilidade desse Estado irresponsável. Estado irresponsável no Paraná. Eles devem quase R$1 milhão para a Santa Casa. A Santa Casa está agonizando e eles não mandam o dinheiro, não pagam. Não é que eles prometeram, já foi feito o trabalho com as guias de internamento e tudo. E o Estado do Paraná não paga. É por isso que eles estão nessa situação. O que eu estou dizendo aqui era uma coisa que a Prefeitura não deveria fazer. Pela legislação, ela não deveria fazer. Eu poderia ser até interpelado lá no futuro por fazer isso. Mas eu estou oferecendo aqui a transferência de recursos da Prefeitura para salvar os hospitais, na atenção secundária, na responsabilidade do Estado. Mas eu entendo que a população de Palmeira vai entender isso, em função da transparência, do meu comportamento. O Ministério Público vai entender isso, porque ele vai participar junto comigo de fazer isso, e o Poder Judiciário também. E se eles não entenderem isso, nós vamos enfrentamos eles em qualquer demanda. E lá fora vai estar a população nos apoiando, seguramente. Além de assumir a gestão financeira do Hospital Santa Casa, o candidato também cita no seu site assumir as dependências do Hospital Madre Teresa de Calcutá, que já está fechado desde o final do ano passado na cidade, com a intenção de instalar uma unidade de pronto atendimento, uma UPA, com um convênio com o Ministério da Saúde. De que forma isso deve ser feito? A partir de quando esse trabalho deve ser feito, caso o candidato venha a ser eleito? Logo já. Ele é mais ou menos isso. Não é bem o caso da UPA, né, Milena? É mais ou menos isso. Se nós tivéssemos tempo, eu gostaria de falar um pouco mais disso. Mas a proposta para salvar o Madre Teresa é a seguinte, é o SAMU, né? Então nós participamos hoje, o município de Palmeira participa do consórcio regional, aqui com Ponta Grossa, né, com toda a região dos Campos Gerais, nesse consórcio. Transferimos lá o município, quando eu digo transferimos, é todos nós, os palmeirenses. Transferimos em torno de R$250 mil por ano para o consórcio municipal, para o SAMU, que é o atendimento de urgência e de emergência, mas nós não temos ele lá funcionando. Nós não temos a base de apoio do SAMU. Veja você que São João do Triunfo é uma cidade vizinha nossa. Cidade querida, todos nós gostamos, mas ela é muito menor que Palmeira. E ela tem lá uma base do SAMU. Eles têm lá a ambulância, eles têm toda a estrutura física, né, para o paramédico, para o enfermeiro, aquele povo que faz o socorro rápido. Nós não temos em Palmeira. Então nós vamos lá nesse hospital aí, instalar o SAMU. E aí, dentro do recurso do consórcio, as ambulâncias que a Prefeitura tem, nós temos hoje lá uma ambulância que é uma UTI móvel, né? É um automóvel que pode fazer o primeiro socorro e depois fazer os encaminhamentos. Então, isso nós vamos fazer lá no Hospital Madre Teresa de Calcutá, e o hospital vai ser reaberto. E ele vai servir para atender as especialidades, diferente do Hospital Santa Casa.
O Hospital Santa Casa atende toda a demanda SUS, e em especial o serviço de obstetrícia, que é o pré-natal. Tem um programa, Mãe Paranaense, é bacana o programa, mas o governo do estado não transfere o recurso, daí no final acaba tudo não funcionando. Milena, só vou dar um dado para você. Nos últimos anos não nasciam mais pessoas palmeirenses. Nós temos um grande orgulho de dizer que somos palmeirenses, que nascemos lá, a cidade tem 200 anos. Nascemos lá, os filhos nossos não estão mais sendo palmeirenses, eles nascem ou em Ponta Grossa, e são pontagrossenses, em função da natureza, né, do nascimento, ou nascem em Campo Largo, no hospital no Rocio. Isso vai mudar em Palmeira. De que forma? O pré-natal, a obstetrícia, vai ocorrer lá. O nosso hospital hoje está dentro daquela classificação de baixa, média e alta complexidade. Como nós estamos na baixa complexidade, você não pode fazer quase nada lá. Você chegar lá um sujeito com uma unha encravada, tropeçou lá na roça trabalhando, e eles forem fazer um procedimento nele, o médico, e lá não tiver toda a estrutura adequada para caso ele tenha alguma consequência em decorrência daquele procedimento, o médico corre o risco de perder o seu diploma. Então o médico não faz esse procedimento básico e encaminha ele para Ponta Grossa ou encaminha ele para o Rocio. Para encaminhar para cá, depende do sistema. O sistema que eles dizem é a transferência. Como o caso não é grave, a pessoa fica lá o dia inteiro, 2 ou 3 dias. Veja o caos que se instalou, né? Então isso nós vamos resolver. Nós conhecemos muito bem como é que isso poderá ser resolvido. Para falar em novos investimentos, é necessário falar em ter mais dinheiro. Para não depender de outras esferas governamentais, como o Estado e o governo federal, é necessário aumentar a receita própria da Prefeitura. O candidato cita em um documento que contém propostas enviado à nossa reportagem, a revisão para a atualização do Código Tributário Municipal. Há 2 anos, o candidato também divergiu com outro vereador, que hoje também é candidato à Prefeitura, sobre a cobrança do IPTU. Na época, disse que ocorreu uma baixa nos valores cobrados naquele ano. Caso venha a ser eleito, qual deve ser a sua política de revisão dos impostos? O que deve ser feito para fazer essa readequação que o senhor cita ser necessária? O nosso problema, Milena, não são esses impostos aí, não. Veja você que dos 100% dos recursos que vêm para o município de Palmeira, aproximadamente vem do FPM, da transferência dos recursos do PIB nacional, per capita, por cabeça de gente para o município. 60% vem daí, 90% vem do FPM e do ICMS, que é a circulação de mercadorias no município. Do município mesmo, de impostos e taxas, é só 8 ou 9%. O IPTU está dentro disso. O IPTU, sabe como que o IPTU mudou? Quando eu contei agora há pouco, que foi refeito a distribuição dos valores dos terrenos, que você me perguntava. O sujeito que morava lá na colônia francesa pagava um IPTU sobre 1 metro quadrado de terra, avaliado em R$2, e sobre uma edificação avaliada em 5. Então o IPTU é 1% sobre o valor venal do imóvel, ele pagava pouquinho. Hoje nós temos lá o Parque dos Franceses, aonde subiu muito, para 7, 8, e subiu o valor da edificação, porque as casas valem muito, e subiu o IPTU de lá. Mas abaixou de todo mundo que tinha uma casa mais ou menos simples, né? Vamos nos entender com o povo que está nos vendo. Quem é pobre ou relativamente pobre teve seu IPTU abaixado. Quem tem condição de pagar teve seu IPTU avançado. Então é o seguinte, nós não vamos fazer, quando a gente faz a revisão do Código Tributário, a gente faz lá, e tem que fazer quase sempre, porque a Lei de Responsabilidade Fiscal, o Estatuto das Cidades, ele impõe o plano diretor, né? O plano diretor todo mundo tem e sabe o que é. É um plano para 10 anos. Dentro do plano diretor tem aproximadamente 10 leis. Uma delas é o Código Tributário. A lei impõe que o município faça revisão a qualquer momento, caso seja necessário. E nós acabamos lá de votar um plano diretor, criamos lá o tal do consórcio imobiliário. Está dando uma discussão desgraçada lá, né? Uns acham que o prefeito, seja o prefeito que for, né? Ele poderia fazer uma parceria com a iniciativa privada, a prefeitura faz a infraestrutura do loteamento do proprietário e ele doa lotes para a prefeitura e a prefeitura, num convênio com a Caixa Econômica, financia a casa barato para quem não tem casa. E é mais ou menos por aí. Mas aí nós já estamos entrando todas naquelas questões pontuais. Nós conhecemos muito bem isso.
temos ao longo de mais de 20 anos o desejo de fazer com que isso se torne uma realidade. Sujeito que não tem casa, tenha casa. Sujeito que não tem saúde, tenha saúde. Porque depois que você tiver com as atenções básicas atendidas, aí você vira cidadão. Aí você consegue contribuir com o município crescendo, né? E aí você consegue fazer uma Palmeira como a que nós temos hoje, mas nós queremos uma Palmeira melhor. Então nós precisamos disso. Dentro dessa revisão para atualização do Código Tributário, há a previsão de uma revisão do IPTU, da forma de cobrança, da alíquota? Deve mexer na questão da cobrança do IPTU? Não, entendo que não. A cobrança do IPTU vai ficar lá em torno de 1,5% sobre o valor venal do imóvel, tanto do território, né? O IPTU-T, território, e IP predial. Eu entendo que não. O sujeito que fizer uma casa lá de mármore vai pagar pelo preço do mármore, o sujeito que fizer uma casa de madeira vai pagar pelo preço da madeira. Ele é justo, isso é justo. E qualquer coisa que não seja justo não deve estar dentro da administração pública. Essa é a nossa visão. Devido à pandemia, cidades não só do Brasil, mas do mundo todo sofreram com a crise econômica gerada pelas medidas de combate à doença. Tanto é que para o próximo ano o orçamento de Palmeira é 12% menor que o desse ano, inclusive ele é menor até que o do ano passado. De que forma incrementar esse orçamento nos próximos anos para que ele volte a crescer? Vai ser difícil incrementar o orçamento, porque se a economia não reagir, né, não depende da minha vontade. Se a economia reagir, é claro que as transferências voltarão a ser as normais. Mas se ela não reagir, o jogo vai ser duro. Nós vamos ter que cobrar aquilo que o Tribunal de Contas mandou cobrar. Nós temos lá 2, 3 prefeitos que cada um deve 5 milhões de reais para a prefeitura. E não pagam, desfilam pela cidade comprando caixa de cerveja, fazendo reunião para eleger amigos, para eleger parentes, para socorrer eles depois. Comigo não vai ter isso não. Se a justiça não cobrar dessa gente, eu vou pegar o dinheiro que eles devem para a prefeitura e vou lá e vou doar para a PAI. Vai lá e cobra essa conta deles. Vou doar para o asilo Acelino. Vai lá e cobra essa conta deles. Você vai me perguntar como é que a PAI e o asilo vai cobrar a conta deles se nem assessoria jurídica não tem. Mas tem toda uma comunidade que é altamente sensibilizada com o serviço da PAI, com o serviço do asilo de idosos e tal. Eles poderão pressionar essas pessoas para que paguem esses recursos. Porque senão é muito bonito. É só entrar lá, roubar, desviar e depois você bota outro candidato e continua fazendo como estão fazendo hoje lá. Eu disse para você, a Palmeira lá está à beira do abismo. Daqui a pouco essa turma engana o eleitor, porque não é que é fácil, mas hoje nós conhecemos esse quadro, né? Nós estamos aí correndo, eu e a Rose, tentando o dia todo convencer a população de que não caia nessa situação. Mas nós fazemos nossa parte. Tomara que Deus, né, como dizem os fiéis, quem tem fé, ponha a mão dele sobre a cabeça de todo mundo e que lá em Palmeira essa eleição seja decidida pela consciência. Falando em APAI, nós entramos em contato com algumas entidades da cidade de Palmeira para que enviassem perguntas aos candidatos sem saber para quem elas seriam direcionadas. A APAI foi uma das instituições que participou. Agora a gente apresenta a pergunta deles para o senhor. Sou Michele de Freitas Cap, diretora da APAI de Palmeira. Enquanto instituição tipificada como prestadora de serviços na busca e na garantia dos direitos das pessoas com deficiência e suas famílias, elencamos aqui algumas das conquistas do movimento apaiano ao longo da sua caminhada. O repasse dos recursos do Fundeb aos alunos com deficiência, o repasse de recursos da Secretaria Municipal de Assistência Social para o cofinanciamento de ações e serviços sociais, o financiamento do transporte escolar de alunos com deficiência, atendimento e tratamento prioritário na área da saúde. Entre outras conquistas, afirmamos os direitos garantidos por lei das pessoas com deficiências e suas famílias. No entanto, sabemos que existe uma linha tênue entre a lei e a realidade. Quais são as suas propostas para humanizar a realidade das pessoas com deficiências através do cumprimento das leis?
Poderemos contar com o diálogo para discutir as necessidades de nossa demanda e ajustar as interpretações legais? Essa é a pergunta. Eu estive... Agora nós nos perdemos, porque nós fazemos campanha domingo, segunda, terça, então a gente não sabe se foi ontem, foi antes de ontem, se foi domingo, foi segunda. Mas eu estive ontem ou antes de ontem na PAI, conversando com a Michele. E a conversa é boa, porque não foi a primeira vez que eu fui lá, eu estou lá sempre. Eu sou presidente há 7 anos também da Comissão de Saúde, que eu disse agora há pouco, Educação e de Bem-Estar. Os projetos que chegam na Câmara para fazer transferências de recursos, subvenções para a PAI, passam na minha comissão e geralmente eu sou relator. Todos foram aprovados. Todas essas transferências que a Michele falou foram aprovadas. Mas nós estivemos conversando com ela e com o Michael. Michael é um moço que cuida lá também de toda uma área bacana lá da PAI. Então nós estivemos discutindo outras coisas. Eu sou autor da lei de ecoterapia. A lei de ecoterapia, eu não sou especialista nisso, mas a minha função não é essa, né? Os especialistas cuidam do desdobramento da coisa. A ecoterapia, ela é um tratamento que ajuda, né, a avançar em uma série de especialidades, vamos chamar assim, né? Antes nós chamávamos de deficiência, hoje são especialidades. Transferimos dinheiro lá da Câmara e a Prefeitura ainda não instalou o funcionamento da ecoterapia. Estava conversando com a Michele, nós vencemos a eleição, vamos instalar. Eu entendo isso, nós falamos aqui da educação, da saúde e segurança pública, nós estamos falando disso, as outras coisas o povo faz. Agora veja você, nós estamos lá, quem não conhece a fundo isso que nós estamos falando, ele passa lá perto da PAI e diz, tem uma escola pequena aqui. Não é pequena, a PAI de Palmeira tem 207 alunos, 70 funcionários, mais funcionários do que qualquer outra escola, sem considerar os professores, digamos, mas é uma associação, né? A PAI, Associação de Pais. É uma estrutura enorme que a PAI tem. Vai buscar os alunos em todos os lugares do município e, claro, a especialidade, né, o conteúdo lá da educação da PAI. Para resumir esse assunto, eu diria que ninguém, né? Posso estar sendo até soando com uma certa arrogância. Nenhum dos candidatos ou dos grupos tem sensibilidade mais do que o nosso agrupamento tem para, de mãos dadas com a PAI, com a Michele, com o Michael, resolver esses assuntos, não. Mas avançar, melhorar e melhorar muito. Essa política de humanização das pessoas com deficiência, que a PAI comentou no vídeo, seria voltada apenas a ações desenvolvidas pela PAI com o apoio da Prefeitura, ou a Prefeitura também teria programas próprios inerentes a essa instituição privada? Sim. Milena, eu tenho que tomar algum cuidado, senão eu vou parecer ser velho demais. Mas tem a Carta do Panamá. A Carta do Panamá é uma delas. Os países da ONU fizeram um acordo que 40 anos depois não haveriam mais as escolas especiais. Todos os alunos estariam integrados nesta rede normal. Veja você, nós estamos 50 anos depois e não conseguimos avançar isso. Mas nós temos uma estrutura em Palmeira onde todos os alunos que é possível estarem integrados, não gosto de usar esse termo, mas vamos usar esse termo, no ensino regular e normal, né? Nós estamos nos entendendo o que estamos falando. Todos os alunos que é possível, a minha esposa é professora, se aposentou dando aula para vários alunos e alguns com alguma relativa deficiência auditiva, visual, intelectual, mas ainda elas estavam dentro daquele campo que consegue o aprendizado cognitivo, né, da inteligência. Isso nós vamos fazer, nós vamos ampliar, nós vamos melhorar. Lá na APAI tem que ir aqueles que são especiais mesmo e que precisam daquela especialidade da PAI. Senão nós vamos sobrecarregar. Nós estamos com um problema, não é só em Palmeira, mas lá em Palmeira, é a questão do autismo, né, dos autistas. Isso está aumentando. Ontem eu estava conversando com a Michele, isso está aumentando em muito. A gente fica até na dúvida se isso estava aumentando porque antes não se detectava e agora está se detectando, mas tem gente que diz que não é só por isso. Tem gente que diz que é por causa dos metais pesados, né, agrotóxicos, que usam intensivamente para produzir batata perto do rio, da nascente, né, da estação de captação de água. Enfim, os especialistas vão ter que descobrir isso. Mas é grande o número que está ocorrendo no município. Então, a PAI vai cuidar da especialidade daqueles que são especiais mesmo. O serviço regular
e lá em Palmeira faz muito bem feito. Pessoal que lida com Libras, enfim, né? Toda essa situação. Palmeira, a escola é muito boa. Dentro do tema de educação, o candidato cita no seu plano de governo desenvolver o projeto da educação integral. De que forma isso seria implantado no município, a partir de quando, contemplaria todas as escolas ou não? No que consiste essa proposta? Essa é bacana, essa eu vou até fazer aqui, tentar me inspirar para mim ser feliz no raciocínio, senão eu passar mal a ideia, porque ela é mal interpretada. As pessoas, quando você fala na escola de tempo integral, eles pensam que os alunos que passarão a ficar presos dentro da escola em tempo integral. Não é nada disso. O que nós estamos querendo propor lá é que a escola exista em tempo integral. Então ela tem aquele primeiro turno lá, né, um turno que é do ensino regular, vai lá aprender conhecimento, matemática, física, geografia. Mas aí ela tem um outro turno que o aluno não está na escola, que nós imaginamos que é o contraturno. E nesse contraturno, como o pai trabalha, como as crianças também, os adolescentes já não ficam também com o pai e com a mãe o dia inteiro, a escola seria o ponto de encontro. Sem exagero nenhum, você vê lá nas universidades americanas, né, que eles estudam na escola, depois à tarde eles estão na escola, eles jogam futebol na escola, eles fazem convivência social, cada um dentro da sua idade, né? Tudo dentro da sua idade, correspondente, né, aos desejos e anseios da comunidade. Essa é a escola que nós queremos criar, para que o pai saiba que o filho dele de 14 anos não está lá na esquina fumando droga, aquela coisa nada que nem é bom falar, que o pai dele, que o pai saiba que a criança está lá na escola, praticando esporte sob o olhar da direção da escola, da segurança da escola, ele está num bom ambiente. Então, eu imagino que em Palmeira nós poderemos ter essa escola em tempo integral. Aí os pais vão ter que nos ajudar, que os filhos deles passem a frequentar a escola em tempo integral. Não é alguma coisa forçada, eles podem até não ir. Mas nós entendemos que daí lá vai ter esporte, vai ter cultura, vai ter lazer. Eles vão poder ir lá, vão poder, não sei como é que fala isso, mas até paquerar, enfim, e como as famílias. É melhor que se encontrem na escola e casem lá na frente do que se encontrem nessas barbaridades que a gente vê por aí. Essa implantação seria feita em todas as escolas do município, inicialmente em algumas e ampliando gradativamente, ou concentrar as atividades em determinadas unidades? Eu imagino assim, eu entendo que não precisa de fazer um protótipo, para ver se dá certo. Não tem outra alternativa melhor do que as crianças, que hoje nós temos estatuto do menor e do adolescente, aquela coisa toda, para eles não estarem lá trabalhando, vira e mexe. Então eles teriam que estar lá na escola. Mesmo que no início não se tenha muita coisa, nós temos que descobrir uma forma deles estarem lá na escola, mesmo no contraturno. Acabou aquela história de a direção da escola ou o professor achar que eles vão lá trazer problema. Não vão trazer problema, não. A escola tem a obrigação de concorrer com os pais para a educação do aluno. Se ela tiver que participar da vida do aluno nesse que a gente sempre fala no período comercial das 8 às 5 da tarde, vai ser assim. Depois, claro, você tem que criar os atrativos para que a criança venha, para que o pai não precise também estar forçando. Quiçá lá no final do nosso mandato as crianças estejam todas, estudou no turno, vai, almoça e queira voltar para a escola. É mais ou menos por aí. Mas eu acho que não há outro caminho, esse é o melhor. E essas escolas integrais seriam opcionais ou obrigatórias aos pais e alunos? Lá eles chamam de contraturno, né? Esse turno segundo, esse turno que você vai entrar nele, a gente diz assim, não é na área da educação, a gente fala lá, são atividades lúdicas, vamos supor, esporte, cultura, enfim, essa coisa, teatro, essa coisa lá tudo, isso é educação, né? É educação. Então, eu imagino que, claro que não pode ser obrigado. Ela não vai concorrer para a nota dele, ou ele passar, ou ele reprovar. É o seguinte, nós vamos ter que convencer os pais de que isso é bom, mas me parece que os pais já estão convencidos. Quem é que não quer que o seu filho, se não estiver em casa, esteja na escola, ao invés de estar lá no... Eu não gosto nem muito de falar, mas senão eles estão lá, eu não sei como é que eles chamam, aí eles misturam cachaça com o negócio, tomam, depois aparece o cara para vender droga, depois aparece o cara para vender facilidade, vamos lá que a gente pode ganhar isso, e aí deseduca. E depois lá na frente, nós ficamos aí falando que a polícia não presta, que a polícia não funciona, que o governo não funciona, mas todos nós temos responsabilidade. A escola tem, mas os pais também têm.
Seria opcional, então, apesar de haver uma campanha e atividades que puxassem a vontade dos pais e alunos. É aquele opcional, né? É aquele opcional que, se você vir aqui, tem uma série de coisas boas para você. Se você não vir aqui, tem uma série de coisas ruins para você. Haverá uma pressão violenta e enorme sobre o aluno, sobre a família, que será sobre o aluno dos pais, dos parentes, sobre a família da sociedade. Mas o aluno não vai levar falta se não for, por exemplo? Não. A não ser que daí lá, para ele participar de outras atividades, disputar o campeonato, participar do teatro, participar disso, daquilo, se ele tiver muitas faltas, ele não vai ter o lugar especial, né? Você conhece muito bem, tem uma grande discussão que eu não quero entrar nela hoje, é a questão do mérito, né? Premiar pelo mérito, aquela discussão da escola, né? Das séries continuadas, não precisa de nota e vira e mexe. Mas o mérito não vai acabar não. O mérito não vai acabar não. Aqueles que se dedicarem melhor terão espaços melhores. Os pais dos que se dedicarem menos vão observar isso e vão concorrer, fazer a sua força para que os filhos deles entrem no caminho que eles não tiveram, como eu não tive, meus pais também não tiveram, uma escola desse jeito. Mas nós vamos hoje oferecer a escola para que os filhos deles tenham. Eu imagino que eles vão gostar disso e vão nos ajudar. Esse combate às drogas, ao contato dos jovens com as drogas, é uma das propostas do candidato dentro da área de segurança pública. Dentro dessa área também é citada a realização de estudos no sentido de verificar a viabilidade da instituição de uma guarda municipal no município. Isso seria feito como? De que forma? Seria feita a guarda municipal ou primeiramente seria feito esse estudo? A guarda municipal pouco pode contribuir para isso. Pouco pode. A Polícia Militar do Paraná é altamente tecnificada, preparada. O pessoal hoje do oficialato, né? Se você for pegar o cabo, o sargento, o tenente, o capitão, o coronel, o major, eles são altamente preparados, fazem isso. A patrulha escolar faz isso. Né? Lá em Palmeira nós temos lá o curso que eles fazem, isso tudo funciona. Não seria eu que ia tirar da cartola uma guarda municipal para resolver um caso desse. Nós não teríamos nem dinheiro para contratar um guarda municipal com um alto grau de conhecimento para interferir nessa situação. Quem vai ter que interferir nessa situação aí são as escolas, as famílias, a nossa estrutura de saúde. Nós temos uma estrutura de saúde lá que é especial, que consegue fazer isso, o pessoal da área de educação. Nós temos o Conselho Municipal de Segurança Pública, o Conselho Municipal de Saúde. Nós temos hoje um aparato enorme. Aí nas igrejas, cada igreja tem uma instituição social. Lá você tem a Igreja Católica que tem ação social, você tem a Assembleia de Deus, que é uma igreja enorme, que tem a Casa da Vida, e esse pessoal trabalha, mas trabalhava sempre no curativo, né? Pegar alguém que já está um pouco contaminado pela droga ou pelo álcool e tentar recuperar eles. Nós vamos ter que fazer esse trabalho pedagógico, de junto com todo mundo, e inibir esse comportamento. Lá nós não temos muito comportamento assim de venda de droga aberta, com nada. Nós temos assim meio no uso, aquele pessoal que vende clandestinamente, escondidamente. É um pessoal ainda que eu acho que está dentro de um quadro muito fácil de ser recuperado e ser reintegrado numa situação. Aí sim, eu chamo de situação numa sociedade normal. Mas a Guarda Municipal não vai passar por esse processo aí. A Guarda Municipal passaria, sabe, Milena? Lá, quando você fala em Guarda Municipal em Palmeiras, sabe o que eles pensam, todo mundo? É para proteger os próprios do município. As escolas, a praça, o poste, né? A piazada lá toma uns goles lá e quebram a lâmpada, quebram aquele negócio, quebram as flores que tem ali. Então a Guarda Municipal seria mais ou menos para isso. Hoje já tem uma estrutura lá, nós chamamos de guardiões, né, da prefeitura. É só melhorar um pouco isso e eu acho que funciona. E de que forma seria custeada essa Guarda Municipal? Esse é o problema. Se você for criar uma guarda municipal hoje, para cuidar de assuntos, veja, assuntos iguais a esse do uso de drogas, você teria que ter indivíduos contratados num concurso público específico e remunerados talvez acima até da remuneração que tem a Polícia Militar. Então, se nós formos ter uma guarda lá, ela provavelmente vai passar por esse universo de proteger os próprios públicos. Claro que à medida que você está protegendo o próprio, você está vendo os bares, as lanchonetes, as casas, isso acaba ajudando também. Mas é mais ou menos por aí. Aí eu acho que não vai custar muito, né? Aí a prefeitura até pode, hoje se a prefeitura tiver lá 20 ou 30 guardiões, ela pode ter aí uns 40 ou 50 e fazer um trabalho
razoavelmente melhor. Milena, lá em Palmeira, os delitos, eles não são de grande monta. É lógico que cada passo ocorre um desastre, né? Alguém que individualmente provoca um desastre, um caminhão que cai. Nós tivemos um desastre horrível lá em Palmeira, 20 anos atrás, um caminhão que ia para Cascavel bateu no ônibus da prefeitura, né? Provocou óbito de inúmeras crianças, mas isso não está no contexto, né? Isso são coisas que ocorrem. O que nós temos que verificar é o que nós temos hoje lá. Os delitos não são muito lá. Algum tempo atrás conversei com um delegado de polícia, não vou dizer o nome dele porque ele não me autorizou, mas eu disse para ele: doutor, está gostando aqui de Palmeira? Ele disse: eu estou, é meio monótono aqui. Eu digo: mas por que, doutor? Ele disse: aqui o pessoal só rouba bujão de gás se você deixar para fora da casa e roupa do varal. Eu disse: doutor, mas ele não é isso. Ele veio de uma cidade onde as pessoas cometiam delitos muito mais graves, né? A Palmeira nossa ainda dá para morar. Eu tenho 2 filhas. Elas estudavam em escolas que davam mais de 1 quilômetro da nossa casa. Elas iam e voltavam a pé sozinhas. Depois elas estudavam à noite, elas voltavam também. Nós só orientava: não passa em rua que não tenha muita casa, passa por ali. Lá quase todo mundo, não tem 3 casas que você não conheça pelo menos um morador. E eu e minha esposa recomendava: qualquer coisa de estranho, você grita o nome de uma pessoa e entra na casa. Essa é a nossa Palmeira. Candidato, por meio de sorteio, o senhor é o nosso último entrevistado da semana nessa rodada de entrevistas com os prefeituráveis de Palmeira. Diferentemente de todos os outros candidatos, o senhor não cita a instalação de câmeras de monitoramento como uma proposta para a segurança pública. Por quê? Lá já tem. Lá já tem câmeras na Rua Conceição, tem câmeras na escola, lá tem algumas empresas privadas que oferecem esse serviço, às vezes as APM contratam, pagam. Então ele não é alguma coisa extraordinária, mas nós poderíamos. Lá nós temos outros problemas, né? Eu e a Rosa que é a nossa candidata a vice, é assim: eu vou ser o prefeito da cidade e a Rosa vai ser a prefeita do interior. Nós temos problemas também no interior do município lá, né? E não são câmeras lá espalhadas por todo o interior do município que vão cobrir a nossa área. Então nós vamos apostar aí no comportamento, na educação, no comportamento, na integração com as famílias, com as autoridades, convencer as crianças. Nós temos aí, quase que estamos entrando no campo dos sonhos, de fazer a Palmeira que há muitos e muitos anos todos desejavam e não temos, mas eu acho que vamos fazer. Falando agora no interior, que representa a maior parte da economia do município, apenas no ano passado quase metade de todas as riquezas de Palmeira foram geradas pela agropecuária. De que forma recuperar, manter e conservar a estrutura viária do interior do município, que é citado no plano de governo? De que forma seria feita essa manutenção das estradas rurais? Essa é a nossa, não sei como é que chama, coqueluche. Essa é a nossa proposta, esse é o nosso compromisso. É sobre isso que eu e a Rose vamos ser avaliados daqui 4 anos, sobre 2 coisas. Uma é minha, específica mesmo. Eu quero acabar com a corrupção. Mas os 2 problemas, isso é uma causa, corrupção é uma causa, mas ela tem 2 consequências. Uma das consequências são essas: como gasta-se muito dinheiro à toa, desviou, e também a administração que está lá hoje, não estou criticando ela agora, ela fez uma prioridade de fazer obras no quadro urbano, e fez obras no quadro urbano, fez pavimentação, uma série de coisas. Nós vamos priorizar agora o meio rural. Nós vamos priorizar as estradas. Vamos fazer estradas como nunca foram feitas, né, no meio rural. Porque o povo do meio rural diz o seguinte: ele quer uma estrada boa e o posto de saúde funcionando. Então nós vamos fazer as estradas boas. Ontem estivemos ainda, vou fazer uma propaganda aqui, não voto para ele, porque eu também não voto lá, mas vou fazer uma propaganda para o prefeito de São João do Triunfo, onde nós vamos ver uma estrada lá na Água Comprida, um espetáculo de estrada. E eles fizeram aquela estrada com as pedras que nós temos na nossa pedreira, com as mesmas pedras. E eles têm menos máquinas do que nós temos na Prefeitura de Palmeira. Nosso orçamento é enorme. Se nós temos as mesmas pedras, temos mais máquinas, como é que nós não podemos fazer na mesma estrada? Podemos sim. Nós vamos fazer as melhores estradas da nossa região, lá no município de Palmeira. Aí ela anima todos os produtores. A Rosa, a nossa vice, e o marido dela, o Vilmar, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, eles têm uma agroindústria. Não é no distrito industrial, é lá no interior,
na comunidade de Tocas, eles produzem, Milena, um negócio que é extraordinário, você vai gostar. Eu estou dizendo isso porque estou percebendo pela tua idade. Eles produzem essas farinhas especiais, o trigo preto, o centeio, coisas que não tem o glúten. Eu vejo porque eu tenho 2 filhas, elas andam todo dia querendo comprar coisas que não tem glúten. E eles têm uma agroindústria que faz isso. E quantas agroindústrias tem no nosso município? Muito mais, talvez, do que as empresas que estão no distrito. E qual seria a logística para essa manutenção, para esse cuidado com as estradas rurais? De que forma seriam definidas as prioridades? De que forma seriam trabalhadas com as máquinas? Então o município tem o seu orçamento e dentro do orçamento ele tem a fatia do bolo que é destinada para investimento. Deve dar em torno de 15%. O prefeito atual destinou isso para fazer obras no quadro urbano e fez bem, obras bonitas lá no quadro urbano. Não estou ironizando não, estou falando uma verdade que todo mundo lá concorda. Mas nós vamos agora, no período, fazer a manutenção. Os postos de saúde da cidade, as estratégias de saúde da cidade são bonitas, elas só precisam do médico e do remédio, então nós vamos colocar. Mas lá no interior nós vamos pegar esse valor do investimento para fazer a estrada. Nós temos uma pedreira que ela já é do município, nós vamos comprar lá ou alugar um britador, fazer a pedra, britar a pedra e com as máquinas da prefeitura vamos arrumar as estradas, é simples assim. Com as máquinas próprias da prefeitura, não com terceirizações, não, por exemplo? As máquinas próprias da prefeitura. Eu trabalhei uma década, mais de 10 anos na Emater, essa empresa que cuidava da extensão rural do município. E lá nós conhecíamos as empresas que faziam um programa de readequação de estradas. Era uma estrada quase igual às pavimentadas de asfalto, mas sem o pavimento, com toda a infraestrutura, base, escoamento de água, esse tipo de coisa. Na época custava $10 mil o quilômetro, eu não sei hoje quanto anda isso. Mas nós vamos fazer uma comparação. Se verificar que a estrutura da prefeitura, nós fazemos aquela estrada que o prefeito do Triunfo faz, vai ser. Se não verificar, se em alguns pontos nós precisarmos, no roteiro escolar, onde puxa aluno, daí nós vamos comprar o serviço da iniciativa privada e fazer. Mas de uma forma ou outra nós vamos fazer isso. Candidato, nosso tempo de entrevista está se esgotando, então agora eu gostaria de abrir para o senhor 3 minutos para as suas considerações finais e para o senhor declarar por que acha que deve ser o próximo prefeito de Palmeira. Então, eu agora vou conversar diretamente com o nosso povo lá de Palmeira. Agradecer vocês por esse espaço, de mídia, de imprensa, porque sem isso nós não conseguiríamos conversar com o povo, nem deixar aqui os nossos compromissos, mas pedir ao povo lá que se entender que o comportamento nosso, público, nesses últimos anos, tanto o meu, na condição de vereador, como, vou usar o termo aí, me constrange dizer isso, mas como o melhor vereador da história da Palmeira, como a maior produtividade legislativa, mais de 30 leis. Quando eu cheguei lá na Câmara, minha gente, não quero fazer uma crítica direta aos vereadores, mas é uma crítica à instituição. Quando eu cheguei lá na Câmara, os automóveis da Câmara corriam 5 mil quilômetros por mês, gastavam 500 litros de gasolina, puxando gente, puxando amiguinho para cá, puxando amiguinho para lá. Provocado por mim, nós instalamos um livro de controle. Hoje, para você pegar um carro da Câmara, você tem que escrever onde é que você vai, a quilometragem que você pegou, a quilometragem que você trouxe de volta, o que você foi fazer e ainda contar para os vereadores como é que foi o que você foi fazer. Então, de 5 mil caiu para 500. Quando eu cheguei lá na Câmara, havia um certo descontrole. Teve servidor da Câmara preso porque sumia dinheiro do caixa. Hoje não. Hoje na Câmara ela está enxuta, e esse é um comportamento. Com esse comportamento não se chega na prefeitura. Quem tem algum interesse de roubar da prefeitura já se afasta, Essa é a história que eu e a Rose temos tido e é com ela que nós estamos pedindo para governar o município de Palmeira. Nada mais do que isso. Não tem lá conosco reuniões de festa, churrasco, cerveja, essas porcarias aí que sempre atrapalharam a vida do município. Esse é o nosso comportamento. Então nós estamos aí humildemente pedindo para a população que se entender, vá na urna, vote o número 12, dê essa responsabilidade para nós e para nós poder desenvolver em serviço para a população. Acho que já foi um pouco meio picante, já foi quase agressivo, não falei o nome das pessoas que eu acho que não tocaram bem o município, mas disse os problemas que elas praticaram lá, E o que eu estou dizendo para você aí, a população de Palmeira, nas ruas, nas casas ou por onde anda, sabe muito mais do que eu estou dizendo. E é com isso que ela vai para o voto, no dia 15 de novembro, se for da vontade de Deus, que a Palmeira
mude completamente o seu caminho e entre neste caminho que nós entendemos que é o melhor, que assim seja. Se não for, nós vamos continuar na Palmeira fazendo exatamente o que fizemos até hoje. Candidato, agradecemos a sua presença e também a sua disponibilidade em vir conversar conosco. E agradecemos também a você que nos acompanhou até aqui. Lembrando que esta e todas as outras entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Palmeira seguem disponíveis na nossa página do Facebook, no portal DC+, e no Jornal Diário dos Campos. Você também pode continuar acompanhando as principais notícias sobre as eleições municipais de Palmeira e dos municípios dos Campos Gerais no portal DC+, e no Jornal Diário dos Campos. Até a próxima!